comportamento desses presbíteros. Eles devem zelar por isto. E é interessante que vai dizer também que neste ofício de presbíteros, cabe às esposas dos presbíteros também serem mulheres santas, dignas. Há uma certa exigência, e essa exigência é pelo fato daquilo que esta família representa. Porque o presbítero precisa muitas vezes estar numa reunião do conselho até mais tarde. E já imaginou se o presbítero zela por uma coisa e a sua esposa não tem um bom testemunho também? Então eu digo aqui, não só aquelas esposas dos presbíteros que foram reeleitos, mas de todos os presbíteros aqui, zelem pela sua conduta, a maneira que você se veste, a maneira que você fala, o que você faz, a sua presença nos trabalhos da igreja. A educação juntamente com seu esposo, seus filhos, a prioridade do reino de Deus. Mas também, diante da necessidade da igreja, quando a igreja começou a crescer, começaram a haver alguns problemas na igreja de falta de tempo. Aí algumas mulheres viúvas que não tinham aposentadoria, começaram então a passar necessidades. E haver reclames, e aí então os apóstolos se reuniram e decidiram instituir então os diáconos da igreja, e Deus através dos apóstolos levanta este grupo de irmãos para cuidar do serviço, do socorro da igreja. Também é um ofício maravilhoso, mas requer muito do diácono, requer muito do irmão. Às vezes ele é o primeiro a chegar, ele é o último a sair. Às vezes ele tem que saber lidar. Tem um autor de um livro que eu recomendo a todos os diáconos, e a gente podia depois, quem sabe, dar uma estudada em algumas partes dele, que ele fala que a junta diaconal é a mola da igreja, entre os problemas e o pastor e os presbíteros. Eles tentam resolver, é aqueles que têm uma função extraordinária, chamados por Deus. E isso aconteceu, e há exigências também, não só em Atos 6, mas também em 1 Timóteo 3. Que sejam homens santos, cheios do Espírito Santo e de fé. Mas também há necessidade das esposas também estarem ali. Eu queria que os filhos e esposas e os eleitos, tanto ao presbiterato como ao diaconato, olhassem como Deus foi generoso através da igreja ao escolher o meu esposo, ou escolher o meu pai, para o ofício de presbítero ou para o ofício de diácono, servir no reino de Deus. Família, colabore, porque esta é uma nobre vocação. E diante disso nós teremos hoje a reinvestidura dos presbíteros reeleitos, o Anderson e o Wendel, a quem os convido para estarem aqui. Por que eles serão só investidos? Porque a ordenação ao ofício é uma só. E os irmãos foram reeleitos, então eles já foram ordenados ao presbiterato em outro período. Mas também a igreja elegeu os diáconos da igreja. E nós temos então os nossos irmãos Alcimar e Fagner, a quem nós convidamos também para que venham até aqui. Nosso irmão diácono Alcimar, já adiantando aqui a sua investidura ao título, seu título à investidura, pode subir por favor. Ele já foi também ordenado ao diaconato, ele já exerceu o diaconato em outros tempos. Então não precisa ser ordenado, que a ordenação é uma só. O nosso irmão Fagner, ele será ordenado, porque é a primeira vez que ele está sendo eleito na Igreja Presbiteriana do Brasil. Visto que os nossos irmãos presbíteros regentes e diáconos desta igreja foram eleitos, vocês declaram aceitar esses cargos diante do Senhor, para que o Senhor seja louvado e declarado Senhor deste ofício, para isso respondendo às perguntas que passo a fazer-lhes.
Vocês, queridos irmãos, presbíteros, diáconos eleitos, vocês confessam crer que as Escrituras do Velho e do Novo Testamento são a palavra de Deus e que esta palavra é a única regra infalível de fé e prática? Sim? Amém. Vocês recebem e adotam sinceramente a confissão de fé e os catecismos desta igreja? Veja bem, não é como a palavra de Deus, como fiel exposição do sistema doutrinário ensinado nas Santas Escrituras? Sim. Vocês sustentam e aprovam o governo e a disciplina da Igreja Presbiteriana do Brasil? Sim. Sim. Vocês, agora presbíteros, aceitam o ofício de presbíteros regentes desta igreja e prometem desempenhar fielmente todos os seus deveres deste cargo? Sim. E vocês, diáconos, aceitam o ofício de diáconos desta igreja e prometem desempenhar fielmente todos os deveres deste cargo? Sim. Prometem ainda procurar manter e promover a paz, a unidade, a edificação e a pureza da igreja? Sim. Sim. Convido a igreja a se colocar em pé neste momento e a responder duas perguntas, além de responder com sim, levantando a mão direita. E vocês, membros desta igreja, reconhecem e recebem esses nossos irmãos, o Anderson e o Wendel, como presbíteros regentes eleitos, e Alcimar e Fagner como diáconos eleitos desta igreja? Sim? Prometem tributar-lhes toda honra, animação e obediência no Senhor, a que, segundo a palavra de Deus e constituição desta igreja, lhe dá direito o seu ofício? Sim? Ainda de pé, convido todos os presbíteros presentes para que estejam neste momento para a ordenação ou consagração e ordenação do nosso irmão Fagner ao ofício de diácono. Ele se ajoelhará aqui em frente, por favor, e nós então estaremos impondo sobre ele as mãos para a ordenação. Chega mais perto, por favor. Santo Deus e eterno Pai, como é maravilhoso, Senhor, fazer parte desta igreja do Senhor. Pai, o Evangelho é do Senhor, o reino é do Senhor, a glória é do Senhor. E somos, ó Pai, homens chamados para o serviço do Senhor. Que obra maravilhosa, que grande privilégio. Neste momento, Senhor Deus, o teu filho Fagner está sendo consagrado ao ofício de diácono da igreja. Tu o separaste, tu o salvaste, mas além disso, ó Pai, tu o chamaste para a obra do diaconato. Pedimos ao Senhor, ó Pai, que o ajude na consagração da sua vida. Que o ajude, ó Deus, para que ele possa buscar o Senhor mais e mais em oração, estudo da palavra, liderança do seu lar, como um oficial da igreja. Que isso seja real, ó Pai, com o teu filho, abençoando, ó Pai, a sua esposa, para que ela seja uma santa serva do Senhor, para que ela, ó Pai, o auxilie dentro do propósito do Senhor, para que, ó Pai, neste casal o teu nome seja glorificado. Abençoe o Mateus como filho, que ele receba deste casal as instruções da palavra do Senhor, e que teu Santo Espírito atue nele desde já, para que haja, ó Deus, crescimento, para que haja conhecimento do Senhor, para que ele ame o ofício na igreja do Senhor e também seja usado por ti. Ó Senhor, guarda o teu filho. Nós, ó Pai, oramos e o consagramos ao ofício de diácono, no nome de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Amém. Seja bem-vindo, te damos a bênção da companhia. Podem cumprimentá-lo e podem permanecer aqui, por favor.
Convido o presidente da junta para que esteja aqui também para complementá-lo, por favor. Convido as esposas, se quiserem trazer os filhos também podem, se achar que deve ficar por causa da aglomeração, para que venham aqui, por favor. Abrir um pouquinho aqui o espaço. Vamos pedir para os presbíteros nossos que fiquem mais embaixo ali, para que tenha... Não, vocês vocês dois aqui, só os outros ali que estão no exercício da função. Se a Kátia está presente, mas eu acho que ela foi atender o Neném ali, né? Muito bem, eu queria então, esta palavra para vocês, Mônica, para a Kátia também, a palavra para a Juliana, que não está aqui representada pela Manu, e para a Camila. Vocês precisam aí, representando aí a Mônica, e pior que fica muito igual, né? Muito igual. Não sabe quem é quem ali agora, né? Gostou, né? Gostou, não sabe quem é quem ali agora. Mas queria deixar essa palavra para vocês, os filhos também, para as esposas. Kátia, por favor, pode vir, pode trazer o Neném se quiser. O Neném que já está um homem, né? Vocês são muito importantes na vida dos esposos de vocês. Muito importantes. Sabe, eu louvo muito a Deus pela minha esposa, creio que aqui Natanael já foi presbítero, é presbítero em disponibilidade, é mérito, Clóvis presbítero, Natanael em disponibilidade, Miquel é, o Belo é presbítero. Sabemos que se a nossa esposa não estiver com a gente tem muita dificuldade, terá muita dificuldade. E às vezes eu olho para minha esposa e a maneira como ela me ajuda, e ela diz assim, percebeu que alguém está meio sumido da igreja? Daqui a pouquinho ela está ligando para uma pessoa, está orando com uma pessoa, está abençoando outra vida, sabe? E a presença dela, sempre que ela pode, comigo, isso faz toda a diferença. Então, se você, esposa, pode, às vezes a circunstância não lhe permite, mas podendo, esteja com seu esposo. Eu chamo os esposos aqui, todos os oficiais presentes aqui com a sua família, sejamos os primeiros a estar na reunião da igreja. Não chegamos atrasados, não. Nós somos filhos de Deus, a não ser que haja uma obrigatoriedade. Mas eu os conclamo a isso. E diante disto, essa exortação à família, a exortação agora a vocês que foram eleitos, cumpram com fidelidade a palavra de Deus. Amem este ofício. Sabe, é muito gostoso você fazer uma coisa que você gosta. Agora é melhor ainda fazer uma coisa que é de Deus, para a obra de Deus, para salvar a vida, para cuidar de vidas. É claro, se você olhar o sistema do mundo, diácono, servo dos servos, não seja, não seja cauda, seja cabeça, né? É isso que o pessoal fala aí no mundo. Mas o reino de Deus é aquele que serve todo mundo, é o maior. Glórias a Deus. Queridos irmãos, querida igreja, agora, neste momento, depois dessa cerimônia, proclamo e declaro regularmente eleitos, ordenado e investidos, no caso, reinvestidos, o Anderson e o Wendel no ofício de presbíteros, investido Alcimar e ordenado e investido Fagner no ofício de diáconos da igreja, tudo segundo a palavra de Deus, a Constituição e a ordem da Igreja Presbiteriana do Brasil. E que, como tais, têm eles direito a toda a animação, honra e obediência no Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, receba a nossa gratidão. Senhor, em muitos momentos se torna mais fácil não ser um líder, não ser da família do líder, dado, ó Pai, as complicações dos corações dos seres humanos. No entanto, Senhor Deus, nós não queremos paz se esta paz ferir a Tua palavra. E nós queremos pedir-te que cuide de cada um
seja presbítero, seja diácono, aqueles que estão no pleito e aqueles que foram reeleitos ou eleitos. Guarde-os, ó Pai, use-os para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Recebamos a bênção. Que a graça doce e maravilhosa de Cristo Jesus, o Senhor da igreja, o amor de Deus Pai, aquele que domina e que elegeu através da igreja esses teus filhos, a comunhão do Espírito Santo, com a sua vivificação, sejam com todos aqui presentes, com os eleitos, com aqueles que já estão no pleito, com cada membro desta igreja, com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. A igreja pode se assentar. E eu quero os 2 presbíteros que foram agora reinvestidos com os outros presbíteros aqui numa reunião de 10 minutos para fecharmos a nossa reunião e dar assento aos irmãos ali. A junta diaconal depois reunirá e dará assento aos irmãos numa hora oportuna, tá bom? Deus abençoe, Deus seja louvado. Podem sentar.